Olá, sou Chico Vieira, professor de Física, fui aí convidado pelo Espaço Jurídico para dar a preparação de Física para o concurso de bombeiros aqui de Pernambuco. O edital tem lá no edital que o conteúdo é o conteúdo praticamente todo aí do ensino médio. 3 livros de Física e aqueles velhos livros. A gente vai fazer um curso bem objetivo, bem prático, para que você possa reaprender, relembrar, enfim, tentar acertar aí as 10 questões que vão cair na prova de bombeiros. Vamos à luta então. A gente vai trabalhar inicialmente a parte de cinemática e depois de trabalhar a parte de cinemática, a gente dá continuidade com algumas questões. Então, ó, tá aqui Chico Vieira, professor de Física. Vamos trabalhar. Vamos fazer aqui o resuminho da parte de cinemática. A gente vai trabalhar a parte de conceitos básicos inicialmente. Mas essa parte de conceitos básicos vai ser bem objetiva, tá? Essa é uma das características aí da minha aula. É uma aula bem prática. De conceitos básicos, você precisa saber a equaçãozinha da velocidade média, tenho certeza que você lembra, velocidade média ΔS sobre ΔT, e a formulazinha da aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT. Então essas são as duas fórmulas iniciais, a fórmula da velocidade média e a fórmula da aceleração média. Muito bem, além dessas fórmulas de velocidade média e de aceleração média, voltando aqui, a gente também precisa falar da transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Para você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você tem que dividir por 3,6. E o contrário, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. Por exemplo, se a gente tem 72 km por hora, se a gente dividir isso por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. É muito comum a gente ter que transformar, então, de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, fique atento a esse fatorzinho aí, 3,6. Dando continuidade, a gente precisa também visualizar aqui a parte de movimento retilíneo e uniforme. Quando a gente fala que o movimento é retilíneo e uniforme, a gente está afirmando, então, que a velocidade do cidadão não muda. Então, se a gente tem aqui um sujeito se movimentando com velocidade constante, a gente tem esse conteúdo que a gente está falando movimento uniforme. Então, falou movimento uniforme, é falar velocidade constante. Só que quando a gente afirma que a velocidade é constante, ele não acelera. Se ele não acelera, o valor da aceleração é zero. Então, essas são as duas características do movimento retilíneo uniforme. A velocidade ela é constante e a aceleração ela é zero. Bem, mas e aí? Quais são as equações do movimento retilíneo uniforme? As equações do movimento retilíneo uniforme vai vir justamente da forma do conceito básico lá de velocidade média. Veja aqui, a forma de velocidade média não era ΔS sobre ΔT? E então, se você fizer meio pelos extremos, você encontra aqui, ΔS é igual a V vezes ΔT. O ΔS, lembre-se que é o espaço final menos o espaço inicial. E aí você joga esse S0 para lá, a gente vai encontrar essa expressão muito conhecida, normalmente é conhecida como a equação do sorvete, SS0 mais VT. Essa é a nossa equaçãozinha do movimento uniforme. Falou movimento uniforme, você joga na equação do sorvete. Ou então joga na forma da velocidade média, só que não tem sentido falar velocidade média, porque a velocidade ela é constante. Então, a parte de movimento retilíneo uniforme, a gente vai usar simplesmente ou a forma do sorvete ou a forma da velocidade média, né? Velocidade ΔS sobre ΔT. Elas são análogas, você pode fazer uma ou a outra. Mas além da equação, voltando aqui, a gente tem a parte de gráficos. No assunto movimento uniforme, a gente vai ter dois gráficos que a gente precisa trabalhar. O gráfico da velocidade versus tempo e o gráfico do espaço em função do tempo. Então, a gente já viu que a velocidade é constante no movimento uniforme. E aí a propriedade que a gente precisa memorizar é que a área desse gráfico aqui fornece para a gente o ΔS. Já o gráfico do espaço, que é essa fórmula do sorvete, isso aqui é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada. E quando a gente pega esses dois catetos aqui, simultaneamente, esse vai representar o ΔS e esse vai representar o ΔT. Se você dividir o ΔS pelo ΔT, você vai encontrar então a velocidade.
Então a ideia basicamente é assim: através do gráfico do espaço em função do tempo, você obtém o valor da velocidade dividindo esses dois catetos, que é pegando a inclinação desse ângulo. E através do gráfico velocidade versus tempo, se você calcular essa área, você obtém um ΔS. Isso daí é o nosso resumão de movimento retilíneo uniforme. Agora, a gente vai fazer o segundo movimento, que é o chamado movimento uniformemente variado. Esse movimento uniformemente variado é um movimento em que a velocidade está mudando, mas não está mudando de qualquer jeito. Ela está mudando de forma uniforme. É como se a forma como ela mudasse fosse constante. Mas a forma como muda a velocidade é a grandeza a aceleração. Como assim, professor? Suponha que aqui é o instante 0, aqui é o instante 1, aqui é o instante 2 e aqui é o instante 3. São fotografias. E aí, ó, ele estava parado nesse lugar, ele tinha velocidade aqui, ó, 2 metros por segundo, velocidade 4 metros por segundo e velocidade 6 metros por segundo. Então a gente está vendo que a cada segundo que passa, ó, a velocidade está aumentando de 2 em 2. Isso quer dizer que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Sempre. Eu sei que a velocidade a cada segundo aumenta em 2. Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero deixar claro aqui é que o movimento uniformemente variado possui a aceleração constante. E é claro que essa aceleração é constante e é diferente de zero. Porque se a aceleração fosse zero, voltava a ser um movimento uniforme. Mas a consequência disso é que toda vez que a gente tem esse movimento retilíneo uniformemente variado, que naturalmente significa que tem a aceleração constante, é possível deduzir 3 equações dessa consequência da aceleração constante. A equação conhecida como a Voat, também temos a equação conhecida como Torricelli e também temos a equação conhecida como Sauveton. Com certeza, um dia você estudou essas equações. Você pode estar esquecido, mas saiba que elas são a base da cinemática. Para aprender a cinemática, que é um conteúdo fundamental na mecânica, você precisa memorizar essas 3 equações, ok? A equação de Voat, a equação de Torricelli e a equação de Sauveton. A gente vai daqui a pouco aplicar todas essas equações nos problemas. Mas antes de aplicar essas equações nos problemas, a gente precisa ver a parte gráfica. Então vamos analisar quais são os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente vai ter o gráfico da velocidade em função do tempo, só que dessa vez a velocidade não é mais constante. A velocidade obedece a essa expressão, que é uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada. Então suponha aqui que a gente tenha essa reta inclinada. Então fique sabendo, memorize, que se você pegar a área formada por esse gráfico aqui, você vai estar obtendo o valor do ΔS. E também se você pegar a divisão desses dois catetos, ó, vai fornecer o ΔV e o ΔT simultaneamente. E o ΔV e o ΔT simultaneamente vai poder lhe dar o valor da aceleração. Então esse gráfico da velocidade versus tempo é um gráfico muito importante, porque você pode tirar muita informação. A área fornece o ΔS e a inclinação dessa reta vai fornecer para você a aceleração. Isso foi o nosso primeiro gráfico, o gráfico da velocidade. A gente vai ter mais 2 gráficos. A gente vai ter o gráfico da aceleração, que a gente vai fazer agora, e depois a gente vai ter o gráfico de como é que o espaço varia no tempo. A gente acabou de falar que o movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento que tem a aceleração constante. Então, o gráfico de uma coisa constante é um gráfico horizontal. Fique sabendo que a propriedade gráfica que você precisa memorizar é que a área desse gráfico aqui, ó, fornece para a gente o ΔV, a variação de velocidade. Então se ligue, toda vez que tiver um gráfico, a aceleração em função do tempo, se você calcular a área formada aqui, ó, pelo gráfico e o eixo horizontal, você vai estar achando a variação da velocidade. O último gráfico que a gente vai explicar a você para começar a fazer os problemas é o gráfico associado ao espaço em função do tempo. Mas no movimento retilíneo uniformemente variado,
o gráfico do espaço em função do tempo está intimamente associado à forma do sorvetão. Só que essa forma do sorvetão aqui, ó, é uma função do segundo grau. E se é uma função do segundo grau, a gente já sabe que o gráfico é uma parábola. Nesse meu desenho aqui, ó, é uma parábola de concavidade para cima. Então o nosso A é positivo, esse A da aceleração. Esse vértice dessa parábola é muito importante, porque se você prestar atenção, nessa região, o espaço diminui. O espaço diminui, ele está regredindo, é um movimento retrógrado. Depois do vértice, ele está aumentando a posição, é um movimento progressivo. E esse lugar aqui é o lugar, a velocidade é negativa porque ele está diminuindo e ele inverte o sentido de movimento. Inverter o sentido de movimento, para inverter ele precisa parar. Então se ligue que no vértice da parábola, que representa aqui o espaço em função do tempo, a gente pode garantir que nesse instante ele encontra-se em repouso. E aqui a gente não vai usar nenhuma propriedade de área ou propriedade de inclinação. A gente vai usar a equação para poder obter as nossas informações. Pronto. Com isso, então, a gente vai começar a resolver o problema. A gente fez dois resumos. O resumo da parte de conceitos básicos com movimento uniforme e agora o resumo da parte de movimento uniformemente variado. Física se aprende não apenas com os resumos. Física se aprende principalmente fazendo questões. A melhor forma para fazer questões é inicialmente ver a questão resolvida. Depois tenta refazê-la e aí sim ganha independência para poder fazer qualquer tipo de questão sozinho. A regra básica é a insistência. Quando você insiste, persiste, acaba aprendendo. É verdade que o concurso já é daqui a pouco. Você tem aí 4 meses praticamente totais aí de preparação. Você vai conseguir, desde que você insista, mesmo que esteja enferrujado, muito tempo sem ver física, tá, tudo bem. Vamos recomeçar? Lembre-se que a multidão que vai fazer esse concurso são poucos aqueles que estão afiados já em física. Então, está todo mundo praticamente no mesmo barco. O que vai diferenciar, o que é que vai fazer com esse tempo que tem pela frente? Pronto, se você já adquiriu esse curso, massa, você já dá um passo adiante. Agora o que você tem que fazer é insistir para poder aprender, beleza? Vamos dar continuidade aqui então com as nossas questões. Então selecionei algumas questões fundamentais aqui para que você possa reaprender, relembrar o conteúdo. Um ônibus faz o trajeto entre duas cidades. Na primeira etapa, ele vai andar 120 km com uma velocidade de 60 km por hora. E na segunda etapa, ele vai andar 250 km em 3 horas. Qual é a velocidade média total nesse trajeto? Para calcular a velocidade média total nesse trajeto, vamos fazer um rápido desenhozinho aqui, ó. Tem esse primeiro pedaço que foi falado que são 120 km e ele percorre esses 120 km com uma velocidade de 60 km por hora. E esse segundo trajeto aqui, ó, são 250 km e ele leva para percorrer essa segunda parte em 3 horas. Nós sabemos que como ele quer a velocidade média total, qual é a formulazinha de velocidade média? Não é o ΔS sobre o ΔT? E então, esse ΔS total, a gente já tem. Ó. Esse ΔS total é os 120 km somado com 250 km. Isso, soma isso aí. Quando você coloca 120 mais 250, você obtém naturalmente 370. Mas a gente vai precisar de 2 tempos. Só que um dos tempos ele já forneceu. Olha aqui, o segundo tempo já vale 3 horas. O que a gente precisa calcular é o primeiro tempo. Então o segundo tempo eu já sei. Tá, mas quem é esse primeiro tempo? É muito simples achar esse tempo. Por que é muito simples? É muito simples porque ele já disse ó, que a distância percorrida é 120 km e a velocidade que ele tem é 60 km por hora. E então, dá até para fazer a regra de 3, ó. Se uma hora ele percorre 60 km, é claro que em 2 horas ele vai percorrer 120. Então a gente colocando 2 horas aqui, 2 mais 3, ó, 5 horas. E aí a gente encontra essa velocidade média. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai obter 74. E a unidade disso aqui é o quilômetros por hora.
Então, resolvida a nossa primeira questão. Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos aqui para a questão 2. Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir do marco escolhido na trajetória. As funções horárias de SA tem aqui, ó, 30 menos 80t e a equação do B, 10 mais 20t, onde t é o tempo em horas e SA e SB são os espaços em quilômetros. Determine o instante e a posição de encontro. Olha, quando a gente vai ter o encontro, a gente já tem noção que o encontro garante que a posição do sujeito A e a posição do sujeito B são a mesma, não é? No encontro, as posições são iguais. Então é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai igualar as equações. A gente vai pegar a equação de A e igualar a equação de B. Muito bem, vamos fazer isso. Então, S de A é igualzinho a S de B. Esse S de A, verificando aqui, ó, 30 menos 80t. 30 menos 80t. E o S de B, verificando aqui, ó, 10 mais 20t. 10 mais 20t. Agora é fazer conta. Posso jogar esse 10 para lá, ele vai negativo, vai ficar 30 menos 10, 20. Posso jogar esse 80t para cá, ele vem positivo, 80t mais 20t vale 100t. Pode simplificar um zero, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. 2 sobre 10 é o valor do tempo. Esse tempo aqui está em horas. A gente pode organizar, melhorar um pouquinho. Simplificando por 2 dá 1/5 de hora. Se você quiser passar para minuto, ó, no lugar de 1 hora, a gente coloca 60 minutos. Essa divisão de 60 por 5, a gente encontra que vai dar 12 minutos. Então, isso é o tempo de encontro. Só que foi perguntado mais coisa. Foi perguntado aqui o instante de encontro. Vimos que foi 1/5 de hora, ou 12 minutos, tanto faz. Mas também foi perguntado qual é a posição de encontro. Como as posições são iguais, tanto faz você jogar na equação do A ou na equação do B. S é igual, ó, se eu pegar o S de A, a fórmula não é 30 menos 80t, então vamos substituir. A gente não acabou de achar o tempo de encontro. Quanto foi mesmo o tempo de encontro? Foi 1/5 de hora. Beleza, se eu colocar 1/5 aqui, ó, eu encontro, então, a posição que ocorreu essa, entre aspas, colisão. Essa divisão aqui, ó, de 80 por 5 dá 16. Nossa conta é 30 menos 16, dando 14. E a unidade é quilômetros. Resolvido, então, mais um probleminha. Vamos dar sequência. Física só se aprende resolvendo diversos problemas. Vamos para a questão número 3. Um automóvel se deslocando com velocidade constante de 30 metros por segundo está a 600 metros, desculpe, corrigindo, de um outro que se desloca a 20 metros por segundo. O tempo decorrido até que o primeiro ultrapasse o segundo será... Vamos fazer um desenho? Então, a ideia básica é o seguinte. A gente tem um automóvel se movimentando com uma velocidade de 30 metros por segundo, vou chamar de automóvel A, e um outro automóvel, que é o automóvel B, se movimentando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Estamos supondo aqui, ó, que eles estão no mesmo sentido, porque está dizendo que o primeiro ultrapassa o segundo. Então, a questão de ultrapassagem, a gente supõe que é no mesmo sentido. E a distância que separa os dois é uma distância de 600 metros. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente definir, por exemplo, a posição do A, 0. Mas se a posição do A é 0, a posição do B, ó, vai ter que ser 600. E com isso, a gente consegue montar tanto a equação do A, quanto a gente consegue montar a equação do B. Veja bem, a fórmula do sorvete não é SS0 mais VT? Vamos montar a equação para cada um? Então, eu tenho que pegar o S0 de A, o V de A e T é T. Quanto é que vai ficar? O nosso A está partindo da posição 0. A velocidade é 30, no mesmo sentido do referencial. Essa velocidade, então, é positiva. Então, vai ficar aqui, ó. O S0 é 0, porque ele está partindo da origem. A velocidade ela é 30 vezes T. Essa é a equação do A. Vamos montar a equação do B? A gente pega o S0 do B mais a velocidade de B vezes T. Só que o B, perceba que ele está começando da posição 600. Então, pronto. Ele está começando da posição 600. A velocidade que ele tem é 20.
montamos as duas equações. Não é encontro? Então, não é ultrapassagem? Ultrapassagem é um do ladinho do outro. Na hora que for ultrapassar, como um está de um ladinho do outro, mais uma vez a gente vai dizer que as posições A e B são iguais. Então a gente vai igualar essas duas equações, a equação do A e a equação do B. Então, igualando a equação do A à equação do B, vamos ver como é que fica. A equação do A é 30t e a equação do B é 600 mais 20t. Muito bem. Então, passando esse 20t para lá, vai negativo. 30t menos 20t fica 10t. 600 a gente não fez nada. Simplificando, a gente vai encontrar que o tempo é 60 segundos. 60 segundos é o tempo que vai levar. A pergunta que foi feita é justamente isso. Ó. Quanto tempo vai levar para que um ultrapasse o outro? 60 segundos. Então, o lance foi nessa forma de fazer, que existem outras, montamos as equações e igualamos as equações. Com isso, a gente achou o tempo de encontro. Se fosse pedido qual é a posição de encontro, era só colocar no lugar de T, 60 que acharíamos. 60 vezes 30 aqui, ó, 1.800 metros seria a posição de encontro. Beleza? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, em cima de uma questão que é de movimento uniformemente variado. Vamos trabalhar. É dado um movimento cujo espaço é medido em metros, a partir da origem varia de acordo com o tempo segundo essa equação. Então, foi fornecida essa equação para a gente. Determine, letra A, o espaço inicial, a velocidade e a aceleração. Depois, determine a função da velocidade e depois determine se vai haver mudança de sentido ou não. Se mudar o sentido, qual é o instante que isso ocorre? Se mudar, determine um espaço nesse instante. Beleza. Então, vamos trabalhar por pedaços. Vamos copiar mais uma vez essa expressão no nosso novo slide. Veja bem, a equação do S fornecido é S igual a 10 menos 20t mais 5t ao quadrado sobre 2. 10 menos 20t mais 5t ao quadrado sobre 2. A primeira pergunta é tipo uma pergunta comparativa. A pergunta comparativa aqui é assim. A gente vai dizer que a equação é a equação do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Compare. Quem é o termo que não tem T? O termo que não tem T é 10. Beleza. Significa que S0 vale 10 metros. Já é um pedaço da letra A. Mas a letra A também pede quem é a velocidade inicial. É o sujeito que multiplica T. Nesse caso aqui, o sujeito que multiplica T é menos 20. Então, mais informação da letra A. Menos 20 metros por segundo. E para achar a aceleração, perceba que quem multiplica t ao quadrado é 5 sobre 2. Quem multiplica t ao quadrado é a sobre 2. Então, a gente diria que 5 sobre 2 é igual a sobre 2. Claro que o nosso A, então, é 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, nós matamos a letra A. Vamos voltar para ver quais são as outras perguntas. A letra B é para que você monte a equação da velocidade. Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo é o velho VOAT. Só que a gente tem que colocar quem é V0 e quem é o A. Mas você já sabe quem é o V0 e quem é o A. Então é só terminar. Então a letra B, ó, é montar essa equação colocando os valores de V0 e de A. Então vai ficar, o nosso V0 foi menos 20 e o nosso A foi 5 vezes T. Isso já é a letra B. Como é que a velocidade varia no tempo? Beleza. Voltando então agora para a gente ver a letra C. Verifique se muda o sentido. O que é mudar o sentido? Ele está vindo para frente e depois ficou para trás. Toda vez que vai haver essa mudança de sentido, é você se ligar que você é obrigado a colocar V igual a zero. Mudar sentido, ele precisa parar. Se ele está vindo para frente e agora vai passar e para trás, aqui não tem curva, o movimento é retilíneo. Então ele só volta se ele parar primeiro. Então quando você coloca zero aqui, ó, vai ficar que zero é igual a menos 20 mais 5t. Então, passa isso para lá, ó, a gente vai encontrar que 20 vale 5t. Ou seja, esse t vai ser 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4 segundos.
Mas a pergunta foi ache o tempo. A pergunta não é ache o tempo não, hein? A pergunta é ache o espaço, mas é tranquilo demais. Para achar o espaço, eu preciso do tempo. O tempo foi quanto mesmo? O tempo foi de 4 segundos. Deixa eu fazer a correção. Pensei que tivesse sido 5. Então, ó, fazendo aqui a borrachinha, apagando aqui o nosso 5 e vamos colocar agora o nosso valor do tempo 4. Pronto. Se eu quero o espaço, coloca t igual a 4. Vamos colocar aqui, ó. Então, o nosso espaço vai ser 10 menos 20 vezes 4 mais 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Essa conta é 80, com essa conta aqui que é 10. Se ligue, é 10 menos 80, tem menos 70. Aqui, ó, tem 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, é só terminar agora. O espaço é esse valor. Menos 70 com 40, a gente descobre que esse espaço que ele está querendo é menos 30. Então, ele vai inverter o movimento nesse espaço igual a menos 30. Massa. Foi a primeira questão aqui de movimento retilíneo de movimento variado. É claro que tem mais. Vamos trabalhar, então, com a próxima questão aqui, ó. Questãozinha número 2. Temos um trem que tem 120 metros de comprimento. Esse trem está se movimentando com a velocidade de 20 metros por segundo. Ao iniciar a travessia de uma ponte, ele freia uniformemente, saindo dessa ponte completamente depois de 10 segundos, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual é o comprimento dessa ponte? A melhor coisa é você fazer um desenho. Então, suponha que tem aqui o nosso trem, tá lindo esse trem, e aí depois desse trem tem a história da ponte. Tem uma ponte aqui. Esse trem foi falado para a gente, ó, tem 120 metros. Então, tá aqui 120 metros. No início, ele se encontra numa velocidade de 20 metros por segundo. Mas suponha que ele se assustou e está freando agora. Depois que ele passou completamente da ponte, levou um total para fazer esse movimento aí de 10 segundos. E a velocidade aqui, ó, passou a ser 10 metros por segundo. Foi isso mesmo? Ó, ele disse para a gente que levou 10 segundos e a velocidade passou a ser 10 metros por segundo e ele freou uniformemente. Quando ele fala que ele freia uniformemente, ele está dizendo que a aceleração é constante. Isso quer dizer que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente vai usar uma daquelas 3 equações. Qual equação eu vou usar, professor? Eu tenho dificuldade para saber qual equação eu vou usar. Olha, nessa questão daqui, a gente tem a velocidade final e tem a velocidade inicial. E tem o tempo. Então, a equação que tem as 3 ao mesmo tempo, velocidade final, inicial e tempo, é a forma do VOAT. V final, V inicial mais AT. O V final foi 10, o V inicial foi 20, ele está freando, eu sugiro que bote o menos, e o tempo aqui que levou para fazer isso foi 10. Isso vai para lá, vai ficar menos 20 com 10 é menos 10, menos A que multiplica 10. Menos com menos vira mais. Esse 10, quando passar dividindo, a gente descobre então que a aceleração que ele tem é 1 metro por segundo ao quadrado. Mas não foi essa a pergunta, professor. A pergunta é o tamanho dessa ponte aqui, ó, que ele percorreu. A pergunta então é quem é esse valor de x. Como é que a gente faz para achar quem é esse x? Rapaz, o que a gente pode fazer agora é achar a distância percorrida. Como é que acha a distância percorrida? Você tem liberdade de fazer Torricelli ou sorvetão. Qualquer um dos dois vai dar certo. O cuidado que tem que ter é lembrar que está freando. Então esse sinal aqui vai ser negativo. A velocidade final nesse movimento vai ser 10, eleva ao quadrado. A inicial foi 20, menos porque está freando. O valor da aceleração que a gente acabou de achar. E com isso a gente vai descobrir o ΔS total que ele percorreu. Olha, lembra que isso aqui é 100 e lembra que 20 ao quadrado é 400. Pronto, agora é só fazer essa álgebra pequenininha. Esse 400 vai negativo, menos 400 com 100 é menos 300, igual a menos 2 ΔS. Negativo com negativo vai ficar positivo, divide o 2. A gente vai ter descoberto que o ΔS total que ele percorreu é 300 por 2. 300 por 2 é 150. Isso é o total que ele andou.
Mas perceba que ele saiu daqui, ó, e chegou aqui, ó. Pense assim, o final do trem está aqui atrás e o final do trem está aqui, ó. Então, o que ele andou foi que tamanho? Ele andou 120 mais x. Tá, mas a gente calculou que o que ele andou foi 150. Então, se o que ele andou foi 150 metros e eu quero saber x, é geometria, meu filho. É olhar e dizer 120 mais quem vai dar 150? Então, ó, esse x, ele tem que ser 30 metros, é a nossa resposta. Voltando então aqui para as alternativas, 30 metros é exatamente a letra E. Tranquilo? Dá mais tempo para fazer uma questão? Vamos para a luta então. Massa! Então vamos voltar aqui para a nossa última questão para fechar essa nossa primeira aula de cinemática. Um gráfico de velocidade em função do tempo. Vou fazer bem de forma objetiva. Nós temos aqui um gráfico, ó. Como é que a velocidade varia no tempo? A gente pode achar duas coisas. Se você pegar a área, você consegue obter o ΔS. E se você pegar a inclinação da reta, você acha a aceleração. Essa questão vai pedir para a gente, ó, achar a distância. Achar a distância é achar ΔS. Só que tem um cuidado. Ele quer a distância percorrida de 0 a 7 segundos. Mas esse gráfico só vai até 4 segundos. E aí, por isso, a gente precisa, então, achar a aceleração logo. Para achar a aceleração, é ΔV e ΔT. Vamos achar? A aceleração é ΔV sobre ΔT. E então? Ele variou de 4 até 12. Quanto é de 4 até 12? Quanto ele aumentou de 4 até 12? Ele aumentou 8. Em quanto tempo ele fez isso? 4. Quanto é o valor da aceleração, então? 2. Massa! O que é que eu posso dizer mais? Ele começou em t igual a 0. Ele começou com que velocidade? 4. Eu quero saber quanto ele andou em que instante? De 0 até 7. Basta agora aplicar sorvetão, que a gente consegue resolver. Nem precisa aplicar a propriedadezinha da área. Basta jogar direto as fórmulas aqui para a gente terminar. Então, vou supor que o espaço inicial é 0, que eu quero saber só o que ele andou. Eu vou dizer que o que ele andou é esse S. A velocidade inicial é 4. O tempo que eu quero descobrir quanto ele andou é 7. Essa aceleração que a gente acabou de calcular aqui, ó, deu 2. O tempo é 7 sobre 2. Pronto, simplifica. Isso aqui eu sei que é 49. Isso aqui é 28. Então, o espaço total percorrido, 28 mais 49. Dando, então, para a gente aqui, ó, 77 metros. É isso que ele percorreu de 0 a 7 segundos. Ok? Com isso, então, a gente fecha a nossa primeira linha aí, envolvendo essa parte de cinemática, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Valeu!